Curso de especialização em tecnologias educacionais e educação à distância. Essa é uma atividade integradora das disciplinas Internet e Educação e Fundamentos de Sistemas e Informação. O título da aula é o Ensino Híbrido em Tempos de Pandemia. Esta é uma videoaula baseada no livro Ensino Híbrido dos autores Lilian Bassic, Adolfo Canzineto, Fernando de Mello Trevisani. O que significa ensino híbrido? Bom, o ensino híbrido é uma abordagem pedagógica que combina atividades presenciais e atividades realizadas por meio das tecnologias digitais de informação e comunicação. Existem diferentes propostas de como combinar essas atividades. Porém, na essência, a estratégia consiste em colocar o foco no processo de aprendizagem aonde? No aluno. E não mais na transmissão de informação que o professor tradicionalmente realizava. Então, o foco ele se desloca do professor, que de acordo com a perspectiva tradicional era o detentor do conhecimento, e vem para o aluno, que se torna o protagonista da sua própria aprendizagem. O ensino híbrido é a nova tendência? Bom, o ensino híbrido segue uma tendência de mudança que ocorreu em praticamente todos os serviços e processos de produção de bens que incorporaram os recursos das tecnologias digitais. Nesse sentido, tem de ser entendido não mais como um modismo, que cai de paraquedas na educação, mas como algo que veio para ficar. Dessa forma, ele difere do ensino remoto, que é um modelo emergencial, que também se diferencia da proposta e da modalidade de ensino à distância, o EAD, que existe uma plataforma específica para que o professor ministre suas aulas. E a educação? Bom, a educação é o único serviço que ainda não passou por essas inovações. Dessa forma, o ensino híbrido ele é uma tentativa de inovar, da educação, ela seguir as exigências sociais que os demais serviços já começaram a fazer. Tem que mudar o foco do professor, porque o foco da educação ainda é centrado na pessoa do professor como único detentor do conhecimento, e deslocar para o aluno como protagonista da sua própria aprendizagem. No ensino híbrido, o aluno é o protagonista da sua aprendizagem. O professor ele é o mediador da aprendizagem, o curador, o orientador. As informações elas são acessadas pelos alunos antes de entrar em sala de aula. Então, sobra mais tempo em sala de aula para discussão. O currículo é mais flexível, visto que tempo e espaços mudaram. A educação é um processo de desenvolvimento humano que ocorre na aprendizagem 360 graus, que é uma aprendizagem mais ampla, integrada e desafiadora. A aprendizagem se constrói em um processo equilibrado entre a elaboração coletiva, por meio de múltiplas formas de colaboração em diversos grupos, e a personalizada, que é aquela mais individual, em que ocorre em que cada um percorre os roteiros diferenciados. As salas de aula são mais multifuncionais, combinam facilmente atividades de grupo, de plenário e individuais, e os ambientes estão cada vez mais adaptados para o uso de tecnologias móveis. Metodologias ativas. Bom, as metodologias ativas já vem sendo um assunto discutido já há algum tempo, E ele promove uma aprendizagem mais, como o próprio nome já diz, ativa, O aluno ele é protagonista. As metodologias permitem que o aluno ele seja mais ativo, mais proativo, que ele participe e construa seu próprio conhecimento através de algumas atividades. Por exemplo, quando a escola baseia no seu PPP atividades baseadas em problemas, em situações problemas, em que o aluno ele é envolvido em uma situação real, concreta,
e que ele tenta resolver. Então, por meio de júri, por meio de atividades em grupo, por meio de participação, através de opiniões, né? Tira dúvidas. Também tem a aprendizagem baseada em projetos, né? Que também faz parte de uma realidade, é uma construção conjunta, colaborativa. Temos também os jogos colaborativos individuais. Temos aulas roteirizadas e temos a sala de aula invertida. Um bom projeto pedagógico prevê o equilíbrio entre tempos de aprendizagem colaborativa e pessoal. Aprendemos com os demais e aprendemos sozinhos. Sala de aula invertida. O aluno, na sala de aula invertida, ele internaliza os conceitos essenciais antes da aula e depois, junto à turma, discute os conhecimentos adquiridos e tira possíveis dúvidas de conteúdo com a ajuda e orientação do professor. Como eu já havia falado, né? O professor ele disponibiliza esse material antes para que o aluno possa entender do que o conteúdo se trata, né? E depois, na sala de aula, ele discuta com os colegas e com o professor e tire suas dúvidas, suas conclusões, né? Dê sua opinião em relação ao material. Então, isso é uma forma do professor ganhar tempo e o aluno também, porque o professor gastava muito tempo para ler isso em sala de aula, fazer todo esse processo em sala de aula, leitura, escrita. Então, com antecipação desse material, sobra mais tempo para discussão, né? Na sala de aula invertida, o foco principal é no aluno. Sendo assim, é possível considerar inclusive as preferências da nova geração e propor que o primeiro contato com o conteúdo estudado previamente à distância seja feito por meio do uso de materiais digitais, como videoaulas, games, podcasts, pesquisas, textos, fóruns. Então, há várias maneiras que o professor pode estar disponibilizando esse material. Em sala de aula, o conteúdo introdutório é aprofundado e discutido entre os colegas, e mais adiante, com o conhecimento pleno do tema, o professor traz assuntos complementares, desenvolve projetos específicos, atividades em grupo e, claro, age como um aliado, um curador e um guia fundamental, porque o professor ele é fundamental no processo de ensino-aprendizagem. Mesmo com as novas tecnologias, isso não quer dizer que o professor não seja mais fundamental. Ele é sim, porque ele precisa e ele é fundamental na mediação desse conhecimento. A combinação de aprendizagem por desafios, problemas reais e jogos com a aula invertida é muito importante para que os alunos aprendam fazendo, juntos e no seu próprio ritmo. Então, é muito importante, né, a introdução das metodologias ativas na educação híbrida. Os jogos e as aulas roteirizadas com a linguagem de jogos estão cada vez mais presentes no cotidiano escolar. Para gerações acostumadas a jogar, as atividades com desafios, recompensas de competição e cooperação são atraentes e fáceis de perceber. Isso por quê? Porque os alunos, a maioria deles, já estão imersos nessa cultura digital, então eles já conhecem, né, essas ferramentas digitais. Em escolas com menos recursos, a gente vê aquela questão de, mas minha escola não tem essa tecnologia, né? Eu não tenho como fazer, eu não tenho estrutura, enfim. Mesmo com essas escolas que têm menos recursos, podemos desenvolver projetos significativos e relevantes para os estudantes ligados à comunidade, utilizando tecnologias simples, como o celular e o aplicativo de WhatsApp, e buscando o apoio de espaços mais conectados na cidade. Um exemplo disso é as aulas remotas, né? Nós tivemos que nos reinventar, porque não estávamos preparados, né, para um período de pandemia. Então, tivemos que utilizar o ensino remoto, que é um ensino de emergência, e conseguimos chegar no aluno, né, através principalmente dos grupos de WhatsApp, enviando material, fazendo videoaulas,
Então, deu certo. O planejamento é fundamental no modelo híbrido de ensino. As tecnologias utilizadas devem ser escolhidas com objetivos pedagógicos muito bem definidos. Então, daí a importância do planejamento também nesse modelo híbrido de ensino. As tecnologias digitais. As tecnologias digitais modificam o ambiente no qual estão inseridas, transformando e criando novas relações entre os envolvidos no processo de aprendizagem, professores, estudantes e conteúdos. Então, essas tecnologias, o advento delas, elas acabam que modificam esse ambiente, A sala de aula que antes era apenas física, ela também tornou-se virtual, O professor que antes só ministrava aulas também pessoalmente, fisicamente, ele passou a gravar videoaulas. Os estudantes também, a gravar vídeos, a mandar vídeos, a editar. Os conteúdos eles começaram a ficar mais significativos, com vídeos, conteúdos que tenham outras informações, outros gêneros textuais. Então, toda essa tecnologia, ela modificou as novas formas e as várias formas de ensinar e aprender. E o que essa tecnologia traz é a integração de todos esses espaços e tempos. O ensinar e o aprender acontecem em uma interligação simbiótica profunda e constante entre os chamados mundo físico e mundo digital. Essa mescla, essa mistura, essa coisa híbrida entre sala de aula e ambientes virtuais é fundamental para abrir a escola para o mundo e também trazer o mundo para dentro da escola. Por quê? Porque a educação e as escolas, elas precisam evoluir, A gente precisa acompanhar essas exigências sociais que são impostas. Crianças e jovens estão cada vez mais conectados. Então, a gente não pode negar isso, As tecnologias digitais configuram-se como uma geração que estabelece novas relações com o conhecimento. A integração das tecnologias digitais na educação precisa ser feita de modo criativo e crítico. Podem ser inseridas de forma integrada ao currículo. E para finalizar, a expressão ensino híbrido está enraizada em uma ideia de educação híbrida, em que não existe uma forma única de aprender e na qual a aprendizagem é um processo contínuo, que ocorre de diferentes formas, em diferentes espaços, na convergência de dois modelos de aprendizagem. O modelo presencial, em que o processo ocorre em sala de aula, como vem sendo realizado há tempos, no modelo tradicional, e o modelo online, que utiliza as tecnologias digitais para promover o ensino.